Antes que o poderoso Tiranossauro Rex e seus parentes dominassem o último ato do mundo mesozoico, os principais predadores da Terra eram os Carcharodontosaurídeos. Esses grandes carnívoros, chamados por seus dentes semelhantes aos de tubarão, habitaram várias regiões do mundo. Durante o início do Cretáceo, eles variavam em tamanho desde o Larraz venador, com 3 metros ou 9,8 pés de comprimento, até o colossal Giganotossauro, com 3 metros ou 42,6 pés de comprimento, representando o maior desses tamanhos. E o assunto do vídeo de hoje é o Tiranotitan chibutensis, um enorme carcharodontosaurídeo do início do Cretáceo, do que viria a se tornar a Argentina. Hoje, vamos ficar cara a cara com esse predador de topo do mundo pré-histórico para descobrir exatamente como ele vivia, como interagia com o ecossistema em que vivia e como foi descoberto. Tiranotitan chibutensis foi uma espécie gigantesca de carcharodontosaurídeo, que viveu entre 113 e cerca de 105 milhões de anos atrás, no que hoje é a província de Chubut, na Argentina. Situado no sul do país, ele era muito próximo em tamanho dos maiores carcharodontosaurídeos, como o Giganotossauro, sendo capaz de atingir de 12 a 13 metros ou 40 a 43 pés de comprimento. Combine isso com um peso corporal estimado entre 5 e 7 toneladas, e você tem a formação de um carnívoro extremamente poderoso. Ao contrário de animais como o Carcharodontossauro e o Giganotossauro, no entanto, o Tiranotitan era conhecido por possuir braços excepcionalmente curtos. Em outros carcharodontosaurídeos, os braços são mais pronunciados. Então acredita-se que o Tiranotitan não fazia grande uso deles na caça e na morte de suas presas. O Tiranotitan se diferencia dos outros do grupo pela análise das vértebras do quadril e cauda. Os ossos do Tiranotitan nessas áreas do corpo não possuem as bolsas de ar vistas em dinossauros semelhantes. Isso significava que o animal era pesado e robusto, dependendo mais do peso e da força do que da velocidade e agilidade. Esses ossos também possuem espinhos altos, que podem ter servido como pontos de fixação para músculos fortes nas pernas e na cauda do animal. Como todos os terópodes, sua cauda era mantida alta em relação ao solo, e esses músculos eram vitais para manter o equilíbrio. Se o dinossauro não tivesse as bolsas de ar mencionadas em seus ossos, acredita-se que os carcharodontosaurídeos possam ter evoluído dos alossaurídeos, um grupo de predadores de topo que foi extremamente bem-sucedido no período Jurássico. Evidências disso podem ser vistas no Tiranotitan. Há uma grande semelhança entre seus dentes e os dentes de dinossauros como o alossauro, o que apoia essa ideia. Portanto, o Tiranotitan pode ser um animal que mostra um ponto direto de transição entre o alossauro e os carcharodontosaurídeos. Em vez de serem suavemente curvados, os dentes do Tiranotitan eram cobertos por dentículos, pequenas estruturas semelhantes a dentes em cima do próprio dente. Isso proporcionava ao animal uma camada extra de corte serrilhada para perfurar sua comida. Mais tarde, os carcharodontosaurídeos não tinham esses dentículos. O Tiranotitan veio à tona pela primeira vez quando uma série de fósseis bem preservados foi descoberta nas rochas da fazenda La Juanita, perto da cidade de Paso de Índios. Aqui, no coração da formação Cerro Barcino, na província de Chubut, estavam preservadas as vértebras, costelas, húmero, ulna, íleo, fêmur, fíbula, metatarsos e dentes do animal, entre outros materiais. Esses fósseis foram posteriormente descritos por Fernando E. Novos, Silvina de Valley, Pat Vickers-Rich e Tom Rich em 2005. Quem determinou que o animal era um gigantesco carcharodontosaurídeo? Após a descrição do dinossauro, houve algumas dúvidas dentro da comunidade paleontológica se Tiranotan representava seu próprio gênero individual.
Suas semelhanças com alguns dos primeiros carcarodontosaurídeos sul-americanos levaram a sugestões de que o dinossauro deveria, de fato, ser um sinônimo de um desses gêneros já existentes. Os cientistas continuam aprendendo cada vez mais sobre esses enormes predadores de topo a cada ano. E questões têm sido levantadas sobre o dimorfismo sexual dentro do grupo. O dimorfismo sexual é comum em muitos animais atuais. É o processo evolutivo em que machos e fêmeas de uma espécie passam a ter aparências diferentes entre si. Leões, elefantes marinhos, tamboris, patos, calaus e até mesmo humanos, em certa medida, apresentam essa característica no reino animal moderno. E há fortes evidências que sugerem que alguns dinossauros também eram sexualmente dimórficos. Alguns paleontólogos acreditam, então, que o tiranotano pode ser um macho ou fêmea de um gênero já existente, devido ao fato de ter sido descoberto em proximidade com outros grandes restos de carcarodontosaurídeos. Além disso, os paleontólogos ainda não desenterraram um espécime completo de tiranotano, e os espécimes que temos são poucos. Teremos que esperar para ver se isso será comprovado ou refutado no futuro. O nome do animal se traduz para o inglês como Titã tirano de Chubut, em referência ao tamanho impressionante do animal e ao local onde foi descoberto. Há evidências que sugerem que o tiranotitã era um caçador habilidoso em seu ambiente, mas paleontólogos sugeriram que ele também pode ter sido um necrófago, alimentando-se de carniça. Muitas espécies de carnívoros são oportunistas por natureza e aproveitam carne quando ela está facilmente disponível para eles. Mas o tiranotitã realmente parece ter sido um predador de topo e, como tal, atuava como uma espécie-chave em seu ambiente, sendo capaz de caçar alguns dos maiores herbívoros da região. O tiranotitã compartilhava seu ambiente com várias espécies de dinossauros saurópodes extremamente grandes e de pescoço longo, que teriam sido extremamente difíceis, se não impossíveis, de caçar. No entanto, os membros jovens, velhos ou feridos dessas espécies seriam uma história diferente. E há especulações de que o tiranotitã pode ter sido bem adaptado para identificar esses indivíduos. Os braços pequenos do tiranotitã não teriam ajudado muito na caça, especialmente se os animais que ele caçava fossem alguns dos maiores da região. Em vez disso, ele confiava nos seus dentes serrilhados mencionados anteriormente, que eram cobertos por dentículos, para talvez fornecer uma camada extra de dilaceração, danos à sua presa. As feridas causadas por esses dentes teriam provocado um sangramento imenso, e a mordida em si provavelmente teria sido extremamente poderosa. Para localizar e caçar suas presas, acredita-se que o tiranotan ficava à espreita próximo a fontes de água, onde sabia que as presas eventualmente passariam para beber. Seus fósseis foram descobertos em ambientes que antigamente eram povoados por áreas alagadas, pântanos e rios, que estariam repletos de vida na época do tiranotitã. Além disso, o próprio predador teria acesso à água potável nessas áreas. Se isso for verdade, o dinossauro provavelmente se esconderia em algum lugar, provavelmente na vegetação ao redor da margem da água, antes de planejar cuidadosamente seu próximo movimento. Animais pequenos e fáceis de caçar podiam ser capturados rapidamente. Mas, no caso de saurópodes se aproximando para beber, tiranotitã teria precisado estudar sua presa cuidadosamente, decidindo qual indivíduo atacar, assim como o momento certo para atacar esse indivíduo. Se o tiranotitã realmente caçava saurópodes dessa forma, existe uma chance, embora não confirmada, de que ele possa ter exibido comportamentos sociais, atuando em grupo pequeno para enfrentar a presa juntos. A terra natal do tiranotitã, a província de Chubut, na Argentina, fazia parte da ampla formação Cerro Barcino, um local que, ao longo dos anos, revelou muitos fósseis excelentemente preservados. Os fósseis aqui são datados do Aptiano ao Cenomaniano do período Cretáceo e representam o tempo de transição dos estágios iniciais
para os finais desse período. Nessa época, essas terras seriam pântanos úmidos e florestados, abrigando uma grande variedade de vida de dinossauros. Alguns dos maiores dinossauros conhecidos foram descobertos aqui, muitos dos quais podem ter interagido com ou sido caçados pelo Tiranotitã. A presa mais provável do Tiranotitã era o saurópode basal Somphospondylium shibutossauro. Esse dinossauro é bem conhecido nessa localidade e, como muitos saurópodes, era um gigante de sua época. Os adultos mediam cerca de 18 metros ou 59 pés de comprimento e podiam pesar até 12 toneladas. Mais tarde, estimativas afirmaram que esse animal poderia crescer ainda mais, chegando a 23 metros ou 75 pés de comprimento. A menos que o Tiranotitã agisse em grupo ao caçar, os shibutossauros adultos eram praticamente intocáveis em seu ambiente. Mas indivíduos jovens ou feridos provavelmente poderiam ser caçados com mais facilidade. Notavelmente, o shibutossauro nem sequer era o maior dinossauro da formação Cerro Barcino. Essa honra vai para o Patagotitã, um dos maiores animais que já existiram no planeta Terra. Esse enorme titanossauro acredita-se que tenha alcançado um comprimento total de 31 metros ou 102 pés da cabeça à cauda e poderia ter pesado entre 50 a 57 toneladas. Adultos saudáveis não teriam predadores naturais. Esses dinossauros não eram apenas extremamente grandes, eles também eram animais robustos e poderosos. Fósseis de Patagotitã já viajaram pelo mundo, tendo sido exibidos em vários museus de história natural em grandes cidades do mundo. Recentemente, restos de Patagotitã estiveram em exibição no Museu de História Natural de Londres como parte de uma exposição temporária especial. Tiranotitã não foi o único terópode presente aqui. E também foram descobertos restos que se acredita pertencerem a um ceratosaurídeo, um grupo que teve sucesso no Jurássico, mas se tornou menos comum ao longo do tempo. O Geniodectes do Cretáceo é conhecido da formação Cerro Barcino e acredita-se que media cerca de 6,5 metros de comprimento, ou 20 metros e meio de comprimento. Acredita-se que esse dinossauro caçava presas menores do que o Tiranotitã, devido à sua estrutura e tamanho geral. Ainda há muito a descobrir sobre esse dinossauro, e os cientistas não sabem exatamente qual papel ele tinha no ecossistema e árvore genealógica. Então, esse foi um resumo sobre o Tiranotitã, um dos maiores e mais poderosos terópodes do período Cretáceo. Ainda há muito a ser descoberto sobre esse dinossauro, e espero que ele continue a revelar seus segredos aos cientistas com o passar dos anos. Seu tamanho, constituição e natureza fazem dele um dos animais mais intimidantes do Mesozoico. E seria uma pena que o restante desse animal se perdesse nos anais do tempo.